Olá, querido amigo ouvinte da Rádio Alvorada, você que nos acompanha pelo YouTube da rádio, pelo Spotify. Eu sou o Padre Junior Padilha e esse é o nosso podcast Amigo de Deus. É muito bom estarmos juntos em mais um programa para tratarmos da nossa vida espiritual. Esse é um programa de direção espiritual, de orientação espiritual. E aqui nós temos a graça e a alegria de falarmos sobre aquelas coisas que nos ajudam a nos conectarmos com Deus. Você que se conecta aí conosco na Rádio Alvorada, sabe que antigamente não era tão fácil conectarmos as estações da rádio, naqueles rádios mais antigos, não é? Você encontrar ali a frequência exata era um pouco difícil. Você tinha que ficar lá mexendo no botão, movendo o botão, olhando lá, etc. Eu gosto, se você como eu que gosta dessas coisas antigas, eu ainda tenho esses radinhos antigos e eu tenho que ficar lá tentando conectar. É um trabalho um pouquinho difícil. Hoje com aplicativos, etc, é mais fácil, não é? Mas ainda assim também tem muitas opções e qual a melhor escolher, etc. Então nos conectarmos com Deus também não é assim tão simples, porque há tantas coisas na vida que nos distraem, há tantas coisas que nos confundem, há tantas coisas que chamam a nossa atenção e existe o mundo inteiro trabalhando para ter a nossa atenção, não é? E conectarmos-nos com Deus é o nosso trabalho e a direção espiritual nos ajuda nisso. Esse programa é para nos ajudarmos a nos conectarmos com Deus, nos aproximarmos dele. E agora então vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus a graça do seu Espírito Santo para que nos ilumine, nos encaminhe e nos fortaleça nesse processo, no processo de santidade. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Castíssimo São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então eu convido você a fazermos aqui uma leitura da Sagrada Escritura. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Convido você a pegar aí a sua Bíblia, se você tem condições. Se você está dirigindo, não pegue a Bíblia, apenas ouça. Mas se você está na sua casa, está em algum lugar onde você possa sentar e mesmo pegar a Bíblia no seu celular, de repente você não tem a Bíblia às mãos, vamos acompanhar comigo esse texto. Mas se você quiser também apenas ouvir, não tem problema nenhum, tá certo? Então você se concentra, e nós nos interiorizamos, tomamos consciência que estamos na presença de Deus. Lembra-se dessa ideia. Vamos sempre trabalhá-la aqui nesse nosso podcast, nesse nosso programa de direção espiritual. Estamos na presença de Deus. E já pedimos a ação do Espírito Santo sobre nós e nós já estamos tomando consciência de que nós estamos na presença de Deus. Não importa onde você esteja, mesmo que você esteja dirigindo, que você esteja preparando aí o jantar, a refeição, não importa onde você esteja, nós estamos na presença do nosso bom Deus. E agora é Ele que vai falar aos nossos corações por meio de São Paulo. 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, irmãs, amigos de Deus que nos acompanham pela rádio, que nos acompanham aqui nesse podcast, vejam que um único versículo, mas que diz tanta coisa. 1 Coríntios 10, 31. Esse é um daqueles versículos que nós temos que memorizar com todo carinho, sabe? Fazer questão de deixar gravado em nós esse versículo, porque ele é extraordinário. Veja, eu vou repeti-lo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso aqui é extraordinário. Nós temos falado que o nosso caminho, né, a nossa vida espiritual, ela precisa ser feita à medida, e ela vai sendo feita à medida que nós nos colocamos na presença de Deus.
Lembra-se quando eu falava do plano de vida no nosso segundo programa? E eu dizia que o plano de vida é um modo para nós vivermos, né? Passarmos o nosso dia na presença de Deus. E aqui São Paulo está falando nada menos, nada mais do que exatamente isso. Não importa o que nós façamos, diz São Paulo. Não importa. Não importa o que você faça. O importante é que você faça para a glória de Deus. Há muitas pessoas que têm dificuldades em ser santas. Porque quando nós vamos ver a história dos santos, e nós vamos ver alguns trechos, eu vou sempre contando algum trecho da vida dos santos aqui para você, e você vai conhecer vários santos da Igreja Católica, santos maravilhosos, não é? Já tenho falado de alguns deles, como por exemplo a Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Menino Jesus, São João da Cruz, São José Maria Escrivá, etc. E vou falando de mais outros aí ao longo dos nossos podcasts, e você vai conhecendo a vida deles, o que eles pensavam, como eles viam Deus, a igreja, o mundo, as pessoas, eles mesmos, né? Isso também é de crescimento para nós. Mas quando as pessoas leem a vida dos santos, sobretudo os santos mais antigos, as pessoas têm uma tendência de achar que a santidade não é para si. Porque elas vão ver santos que eram padres, monges, freiras, frades, e elas não veem, por exemplo, um santo que era, deixa eu pensar, sei lá, carteiro, não é? Você não vê um santo canonizado, ele era carteiro. Ou um santo que era professor. Tem, mas a gente não tem essa, né, a gente não tem isso na nossa memória, a gente não vê isso geralmente sendo dito, né? Como é que eu posso me santificar, padre, sei lá, sendo taxista, não é? Como é que eu posso me santificar sendo advogado? Advogado é um pouco mais difícil, né? Mas é possível também, não é? Como sendo engenheiro, dona de casa, como é que pode? É claro que pode. São Paulo está dando para nós aqui a dica. Não importa o que você faz, qualquer coisa que você fizer, claro, desde que seja uma coisa boa, né? Porque se você, sei lá, você não tem como um ladrão ser santo, isso é impossível, não é? Por quê? Justamente porque aquilo que ele faz, não é possível que ele faça dando glória a Deus. Qualquer coisa que você vai fazer, se você fizer com a intenção de dar glória a Deus, você faz na presença de Deus e aquilo vai te santificando. E nós precisamos lembrar aquela frase maravilhosa de São José Maria Escrivá, não é? Santifique o seu trabalho, santifique-se no seu trabalho, santifique os outros no seu trabalho. Na verdade, ele está dizendo isso que São Paulo disse, mas de outro modo, não é? Tudo que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Imagina só, se você vai, por exemplo, a uma pizzaria no final de semana com a sua família, e o pizzaiolo, quem faz a pizza é pizzaiolo, né, o Everton? É isso, né? Não viajei não. Tanto certo, o pizzaiolo lá, ele tem esse versículo aqui de São Paulo, 1 Coríntios 10, 31, como um princípio de vida. Imagina que coisa maravilhosa. Lá o pizzaiolo tem esse versículo como princípio de vida. Ele acorda todos os dias de manhã e ele diz assim: tudo o que eu fizer hoje, eu farei para a glória de Deus. E aí depois, quando ele vai lá no trabalho, ele entra, ele diz: eu farei tudo para a glória de Deus. A pizza que você vai comer, que ele fizer, vai ser a melhor pizza da sua vida. Você tem dúvida disso? Imagina que você vai a um médico, você vai a uma consulta, e o médico é um médico, um bom católico, um bom cristão, ele tem esse versículo como princípio de vida. E ele então, a cada vez que ele vai atender uma pessoa no consultório, ele diz: eu farei todos os atendimentos hoje para a glória de Deus. Aquele é o melhor médico com o qual você vai se consultar. Agora você imagina você estender isso para todos os âmbitos da sociedade. O melhor professor da sua vida certamente seria esse professor que teria esse princípio. Porque é um princípio muito grande, muito alto, muito profundo. E você e eu podemos ter esse princípio como princípio de vida. Imagine um sacerdote que tenha como princípio de vida esse versículo, 1 Coríntios 10, 31, fazer tudo para a glória de Deus. Na verdade, eu não consigo pensar num sacerdote que não tenha esse versículo como princípio de vida. Seria impossível, porque um sacerdote trata de tudo que seja relacionado a Deus, a glória de Deus. Então tudo que um padre faz, naturalmente deve ser destinado a Deus. A intenção tem que ser posta a Deus. Mas isso pode ser para você também. Você que é estudante universitário, você que é dona de casa,
mãe, pai, você que tem um trabalho, o trabalho mais comum, né? Você de repente trabalha numa confecção, numa repartição pública, não importa onde você trabalha, o que você faça da vida, desde que seja honesto, é claro, mas você pode fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse pode ser o nosso princípio. E vamos colocar como princípio, porque é um princípio extraordinário. Nós vamos mudar a nossa vida a partir desse princípio, Deus vai mudar a nossa vida e nós vamos mudar a vida de outras pessoas também. Muito bem, então nós estamos nesse nosso podcast, Amigo de Deus. E no podcast anterior, você se lembra, nós começamos a falar sobre os 4 tipos de oração. Você se lembra quais eram os 4 tipos de oração que eu coloquei aqui, definindo a partir de Santa Teresa? Lembra-se? Então vamos nos lembrar juntos aqui. Oração vocal, oração de meditação, oração mental e oração de contemplação. É assim que a Santa Teresa fala dos tipos de oração, e o Catecismo da Igreja Católica também coloca esses 4 tipos de oração, tá bom? Nós podemos entendê-los como níveis, como graus, mas também simplesmente como tipos de oração, porque às vezes eles se misturam, tá bom? E nós vamos verificar isso, nós vamos conversar sobre isso, tá certo? Mas antes de nós falarmos aqui, continuarmos falando sobre a oração de meditação, eu gostaria de mandar um abraço aqui para as pessoas que nos estão acompanhando, estão comentando lá no YouTube da rádio. Você também pode comentar, tá bom? E são pessoas que colocaram aqui perguntas, que deixaram sua mensagem, né? E comentaram aqui o nosso programa, disseram que estão gostando. Então aqui tem um abraço e uma bênção para Irma, para Claudenice, para Maria Pereira, para Júlia, para o Marcelo, tá certo? São pessoas que nos estão acompanhando aqui, né? E também pessoas que nos estão acompanhando aqui pela rádio, como por exemplo a Fátima Aparecida Viana de Oliveira, tá bom? Que nos acompanham com todo e nos deixam aqui o seu carinho, uma bênção muito especial a todos vocês. Continuemos juntos nesse caminho, nesse processo, né? Eu quero ser aqui o teu diretor espiritual a partir aqui da nossa Rádio Alvorada, tá bom? E continue mandando a sua pergunta, né? O seu comentário, tá certo? Porque nós vamos crescendo juntos nesse nosso programa, nesse nosso podcast, Amigo de Deus. E na semana passada, então, nós estávamos juntos falando sobre oração. Continuamos o tema da oração. É um tema muito, muito amplo, muito profundo, que eu particularmente gosto muito, tá certo? Gosto muito. Vocês vão perceber. Claro, o que me ocorre também é que, sim, claro, todo sacerdote tem a oração como o principal da sua vida, né? Isso é claro, isso é com certeza, né? Isso é óbvio, né? Todo sacerdote, mas na verdade é óbvio que todo cristão, que todo católico tenha como mais importante da sua vida a oração, que é o seu momento de estar com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu diálogo com Deus. Já vimos o que é a oração nos nossos outros 2 podcasts, não é? Esse é o 3º programa que nós tratamos desse tema da oração, tá bom? Já é o nosso 3º programa. E eu gostaria de deixar para você aqui também, veja, 2 frases de 2 grandes santos sobre a necessidade da oração. Na verdade, eles dão um pouquinho de um choque em nós, tá bom? E um deles é o Santo Afonso Maria de Ligório. O Santo Afonso é um santo que escreveu nada menos, nada mais do que mais ou menos 100 livros de vida espiritual. Tem noção o que é isso? 100 livros. Ele morreu acho que por volta de 70 anos, alguma coisa nesse sentido. Acho que antes dos 80 anos. Ele escreveu 100 livros de vida espiritual. Livros maravilhosos. Eu aconselho você a comprar, a procurar os livros do Santo Afonso e comprar. E hoje eu vou citar um livro dele que eu gostaria que você procurasse e comprasse. E o título do livro é justamente Oração. Ele é um doutor da igreja e aí, vamos dizer assim, entre aspas, tá bom? A especialidade dele, doutrinal dele, é a oração. Ele é o doutor da oração. A Santa Teresa, o São João da Cruz e a Santa Teresinha são doutores místicos, né? Eles falam sobre oração também. Mas o Santo Afonso é o doutor da oração. Sabia disso? Se você sabia, coloca aí pra gente nos comentários, não é? Porque as pessoas às vezes
não sabem, né? E a nossa relação com os santos acaba sendo apenas uma relação devocional, né? A gente pede a intercessão dele e conhece alguma novena, etc. Tem imagem. Isso não tá errado, isso tá muito bom, tá bom? Mas nós precisamos aprender com eles também como nós podemos ser santos, tá certo? Eles vão nos ensinando com os livros que eles escrevem. E nesse livro sobre oração, o Santo Afonso, ele fala assim longamente sobre oração. Em algum momento nós podemos comentar mais sobre o conteúdo desse livro. Eu aconselho que você... O Everton tá me lembrando aqui que o Santo Afonso morreu com 90 anos, tá certo? 90 anos, muito bem. Então morreu. Então ele escreveu assim... Imagina, se ele tivesse começado a escrever com 10 anos de idade, ele escreveu muita coisa, né? Não, se ele tivesse começado a escrever com 1 ano de idade, ele ainda teria escrevido mais livros, mais de um livro por ano. Imagina, ele morreu com 90, né? Mas ele começou a escrever bem depois, né? Então imagina, escrevia muito esse santo, muito. E vale lembrar que naquela época não tinha computador, né? Século XVIII não tinha computador, então as coisas tinham que ser à mão. Veja, tudo isso um desejo de um padre, depois bispo também, de que nós, você e eu, que estamos aqui hoje, no século XXI, possamos nos conectar com Deus, nos relacionar com Deus. Isso é que movia ele a escrever tanto assim, e de maneira tão profunda. Santo Afonso é excepcional. Então veja, pesquise aí, procure numa livraria. Temos aqui, né, a nossa livraria parceira Livros e Livros. Então você pode ir lá, procurar o Renato e peça para eles, que eles te mostrem, te vendam o livro Oração, do Santo Afonso Maria de Ligório, tá certo? E nesse livro, ele tem uma frase. Essa frase me acompanha há 15 anos, tá certo? Há 15 anos. A primeira vez que eu li esse livro, e na época que eu li esse livro, eu tava estudando na UEL, eu estudava física na UEL. Então imagina, um estudante de física lendo Santo Afonso Maria de Ligório. E eu ia lendo no ônibus. E tem uma frase dele assim que me marcou profundamente, que tá nesse livro, não é? Ele diz assim: quem reza, se salva. Quem não reza, certamente se condena. Eu vou repetir porque essa frase é muito importante. O Santo Afonso diz, nesse livro Oração: quem reza, se salva. Quem não reza, certamente se condena. É uma frase um pouco chocante a gente poder pensar, né? Mas ele tá certo. Nós temos que pensar de fato nisso, né? E nós estamos, veja, esse já é o 3º programa em que nós estamos tratando de oração. Eu tô aqui mostrando para você os modos que nós podemos nos relacionar com Deus. São vários, não é? Desde daquele que a pessoa não sabe muito bem como é que faz, o que vai falar, o que diz, etc. Até o nível de união mais alto, né? Que é o dos místicos, que eles já estão, que o coração deles já bate em sintonia perfeita com o coração de Jesus, que é a oração de contemplação, que nós vamos ver mais pra frente, tá bom? Eu dizia no programa passado e repito agora, a oração não é nada muito difícil, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. É algo simples, algo simples. A oração é própria daqueles que amam a Deus, diz Santa Teresa, não é? A oração é algo próprio daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que amam desejam estar juntos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é? Aqueles que amam desejam estar juntos. Nós sabemos, a nível humano é assim, os amigos querem estar juntos, querem fazer um passeio, querem ver o filme, querem jogar um futebol, etc. Os casais de namorados querem estar juntos, nem que seja para sentar no banco de uma praça e tomar um sorvete, ou ficarem simplesmente juntos, não é? Imagina, é uma coisa maravilhosa, linda, vermos aqueles casais de idosos que já têm 30, 40, 50 anos de casados, e eles gostam de ficar um junto com o outro, assim, sem falar nada, perto. Eles gostam de estar junto. Porque quem ama, quer estar junto. E a oração é isso. Nós amamos a Deus e queremos estar juntos com Deus. Só que o Santo Afonso coloca o perigo de nós não estarmos com Deus. E nesse livro, ele também coloca uma imagem que eu acho fabulosa, tá certo? Eu li isso, gente, em 2010. Eu nunca mais esqueci também, tá bom? Ele diz assim, que é como se todos nós estivéssemos sobre um abismo. Embaixo de nós tem um abismo. Então você imagina que embaixo de nós tem um poço sem fundo, tá certo? E nós estamos sendo presos por um fio no alto, tá certo? Tem um fio que nos prende no alto
e embaixo de nós tem um abismo. Então imagina aí uma corda fina, uma corda de nylon, alguma coisa assim, tá? E nós estamos presos por esse fio. Então, alguma coisa em cima nos prende nesse fio. E embaixo de nós tem um abismo, tá certo? O Santo Afonso diz que nós estamos presos em Deus por esse fio. E embaixo de nós tem um abismo. Esse abismo é o inferno. O que é esse fio que o Santo Afonso está falando? Ele fala que esse fio é a oração. É a oração. Então, quanto mais nós rezamos, quanto mais forte é a nossa oração, mais nós estamos presos em Deus, não é? Amarrados em Deus, conectados com Deus. Quanto mais fraca for a nossa oração, quanto mais pecados nós temos, então nós vamos pesando e pode ser que esse fio se arrebente. Entendeu? O que Santo Afonso está querendo dizer? Então é por isso. Muitas pessoas acham assim... Veja só. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar com você, tá bom? Deixa eu tomar aqui meu café, né? Muitas pessoas acham que o inferno não existe porque Deus é muito bom. Tá certo? E como Deus é misericordioso, então a pessoa diz, mas o inferno não existe. Não tem como o inferno existir se Deus é bom. Gente, vamos entender isso aqui, tá bom? Pode ler isso no Catecismo da Igreja Católica, tá bom? A doutrina da Igreja é muito clara nesse sentido. O inferno não existe porque Deus é mau. Ou porque Deus não é misericordioso, tá certo? O inferno existe porque Deus é justo. E os demônios não quiseram estar com Deus. Entenderam? Eles não quiseram, eles decidiram não estarem com Deus, não servirem a Deus. Então, Deus, como é justo, deixou que eles escolhessem livremente. Isso vale para você e para mim também. Deus nunca obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a buscá-lo. Deus faz um convite. Nós estamos aqui nesse programa, eu sempre, a cada um desses nossos programas, eu estou fazendo convites para você que você seja santo, para que você se conecte com Deus, para que você esteja com Deus, seja amigo de Deus. Mas não posso te obrigar, porque não há amor onde não existe liberdade. Para que amemos de fato a Deus, precisamos ser livres. Então Deus nos deixa livres. Mas se alguém disser, eu não quero estar com Deus, não quero viver com Deus, não quero estar com Ele no céu, o que Deus pode fazer? Nada. Deus não pode obrigar a pessoa. Então a pessoa vai para o inferno porque ela quer. Não porque Deus é mau. Consegue entender? Isso é algo que nós precisamos resolver na nossa cabeça, porque eu não sei de onde começaram a espalhar essa doutrina errada. Está completamente errada essa doutrina. Não é da Igreja Católica. O inferno não existe, porque se o inferno existisse, Deus não seria bom. Sim, Deus é bom. Deus é perfeitamente bom. Deus é perfeitamente misericordioso. E o inferno não existe porque Deus é mau. O inferno existe porque Deus é justo. Se as pessoas não querem estar com Ele, o que Deus pode fazer? Repito, nada. Entendeu? Nada. O que Ele vai fazer? Tá certo? Então nós precisamos ter isso em mente quando nós tratamos do tema da oração. A oração é algo que nos fortalece a nossa relação com Deus, o nosso convívio com Ele, e também nos vai cada vez mais aproximando dele, de modo que nós vamos vivendo já aqui aquilo que nós esperamos e cremos que um dia viveremos, o céu. O céu. Muito bem. Então nós estamos aqui, vamos aprofundando aos poucos, tá certo? Eu não tenho, assim, sinceramente, preciso ser sincero com você, não tenho nenhuma pressa, sabe, de ir trazendo e vamos falando de conteúdo. Não, nós temos tempo. A direção espiritual é assim mesmo, tá bom? Nós vamos aos pouquinhos, nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo, a gente vai entendendo. Talvez muita coisa do que eu tô dizendo pra você é novo, talvez você não tinha pensado nisso ainda, tá bom? Quantas pessoas que se nós fizéssemos aí uma enquete, né? Poderíamos fazer em Everton, lá no Instagram da rádio, né? Fazer uma enquete lá, colocar uma caixinha para as pessoas responderem, né? Você sabe o que é oração? Né? Aí nós podemos ver também quem que tá acompanhando o nosso programa, porque já definimos, já falamos o que é oração, mas muitas pessoas que de repente acompanham lá o nosso Instagram da rádio não sabem. Então, às vezes a gente se surpreende quando a pessoa com algumas respostas que as pessoas dão, porque são respostas muito acertadas, muito bonitas, né? Que são da própria experiência da pessoa. Isso é muito bom, né? Mas tem pessoas que, se a gente fizer essa pergunta, ela não sabe dizer o que é, ela não sabe formular, ela não sabe falar. Tá certo? Então nós vamos crescendo aqui juntos nesse programa, tá bom? E nós vamos aos pouquinhos, tá certo? Nós vamos aos pouquinhos.
E aos pouquinhos nós vamos aprofundando, tá? É como se nós estivéssemos cavando um poço, tá certo? Tem água lá embaixo. Só que nós vamos, depende também da força do nosso braço, da nossa destreza, etc. Nós vamos cavando. A vida interior, a Santa Teresa fala que é isso, né? Como se nós fôssemos cavando para entrarmos dentro de nós mesmos, para encontrar o Supremo Rei, a Suprema Majestade que habita em nós com toda a sua corte celeste. Deus, não é? Deus. E é isso, e a oração, a Santa Teresa fala que é a porta para entrarmos dentro do castelo das nossas almas. Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do castelo interior, tá bom? Mas com a oração começa tudo. A vida espiritual começa com a oração. Então, se você não começou a rezar, se você não reza, se você não faz oração, você ainda não começou a vida espiritual, tá bom? Você tá no zero. Então, vamos sair do zero, tá? Vamos começar. E começar quando, padre? Agora, nesse momento. Então, se nesse momento você diz assim para Jesus: Jesus, quero começar a minha vida de oração. Quero começar a minha vida espiritual. Você começou, porque essa é uma oração. Nós estamos falando com ele, tá bom? E nós, na semana passada, falávamos sobre oração vocal e começamos a falar sobre oração de meditação. E nós vamos agora continuar esse tema da oração de meditação, tá bom? Tendo em conta essa ideia do Santo Afonso. Eu disse que eu ia falar também a frase da Santa Teresinha, não é? Me lembrei agora que eu não falei, né? E tem muito a ver com a frase do Santo Afonso, tá certo? O Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. E a Santa Teresinha, que olha só, olha que coisa impressionante. A Santa Teresinha é conhecida como uma santa muito doce, né? Muito misericordiosa, etc. Mas ela diz o seguinte: quem não reza é como alguém que está indo para o inferno sem a ajuda do demônio. Veja, isso quem disse foi a Santa Teresinha do Menino Jesus, hein? Uma santa, assim, muito meiga, muito doce, muito terna. E ela está falando isso para vocês verem como esse tema é sério. Como o tema da oração é sério. Se nós não rezamos, nós estamos com as nossas almas em perigo. Mas muito mais do que o perigo do inferno. Gente, a minha mãe tinha um ditado. Eu gosto muito de ditados, né? Não aquele ditado da escola que a professora pegava um texto e ia ditando o texto. Não é esse. É aqueles ditados populares, né? A minha mãe tem vários e eu gosto muito de ditados por causa disso, né? Minha mãe e meu pai tinham vários. E ela sempre dizia pra gente assim, né? Quando na época a gente comia pouco, né? Ela enfiava o biotônico Foltura na gente. Agora eu tô aqui com todo esse meu peso aqui, né? Só ganho de 1000 Everton, só, né? Fora isso, né? Quando a gente não queria muito comer, ela falava: olha, menino, saco vazio não para em pé. Já ouviu esse ditado, não é? Pois é, se a nível, né, biológico, com relação ao nosso corpo, isso é verdade, com relação à nossa alma também é verdade, não é? Então, nós, sem oração, que é o alimento da nossa alma, a gente não para em pé. Nós precisamos de oração. Na oração, Deus nos alimenta. E nós estamos aqui aprendendo que dá para nós pegarmos uma oração pronta, como a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, a oração do Vinde Espírito Santo, a oração do Santo Anjo, essas várias orações que nós conhecemos que são orações prontas. E nós dissemos que essas orações são orações vocais, não é? Elas estão prontas, a gente pega elas e nós vamos lê-las, só que a gente não pode só lê-las. Eu falei na semana passada, nós temos que colocar o coração, a atenção, pensarmos que estamos falando com Deus, pensarmos no que estamos dizendo, tá bom? E depois eu dizia que tem um outro tipo de oração, que é a oração de meditação, tá certo? Então, veja que nós sempre começamos o programa com a leitura e uma reflexão de um versículo bíblico, certo? Não é verdade? O que é isso? É uma meditação que eu faço com você, não é? Você já foi em algum grupo de oração, em algum encontro, em que tem alguém que faz lá uma pregação? Você talvez não saiba, mas uma pregação é uma meditação. Só que é uma meditação conduzida por outra pessoa, tá certo? Por que é uma meditação? Então eu tenho esse livrinho aqui, que é um livrinho de São José Maria Escrivá, que é um livrinho muito bom. Ele se chama Caminho. E é um livrinho que tem, assim, são vários pontos, não é? São vários pontos que o São José Maria Escrivá vai escrevendo, que são pontos que tratam da vida espiritual e vão nos ajudando, tá certo? Então, tô com esse livrinho aqui, Caminho, e eu tô aqui numa parte chamada Caráter.
E o primeiro ponto do livro, a primeira frase eu decorei, tá bom, desse livro aqui. De tanto que eu meditei essa frase aqui. Mas eu gostaria de ler com você ela. Veja só, ele diz assim: que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Gente, esse é um ponto maravilhoso, não é? Isso aqui é fantástico. Então veja só, eu li isso aqui e já estou começando a pensar no que está escrito, tá certo? Então veja, o que é uma oração de meditação? Para nós entendermos de maneira bem prática, tá certo? Primeiro, lembra do plano de vida? Que nós falávamos que nós precisamos ter horários, tá bom? Então é o seguinte, você precisa marcar um horário para rezar, tá bom? Eu não posso dizer para você qual que é o horário que você vai marcar para rezar, porque eu não sei qual que é a tua agenda, quais são os teus horários, mas você precisa de um horário para rezar, e você precisa fixar um tempo. Veja, é mais ou menos quando nós vamos sair com os amigos, a gente marca, nós marcamos o horário e o local, não é? Então nós vamos em tal lugar, vamos ao shopping, vamos ao cinema, vamos à lanchonete, e aí nós vemos a que horas? Tal hora. Ah, beleza. Então, qual que é o endereço? Aí, beleza. Então, marcamos o lugar e também o horário que nós vamos nos encontrar lá. Com Deus também é assim, tá certo? Nós precisamos marcar o horário e o lugar. Pode ser no teu quarto. Lembra-se Mateus, capítulo 6, versículo 6? Nós ouvimos lá na quarta-feira de cinzas, não é? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está no escondido e ele vai te ouvir, ele vai te escutar. Nós precisamos de um lugar, pode ser o teu quarto, pode ser o oratório da sua casa, pode ser uma igreja, pode ser uma capela. Você escolhe o lugar que mais vai te ajudar a se encontrar com Deus, tá bom? Claro, tem que ser um lugar silencioso. Mais pra frente nós vamos falar sobre as condições da oração e o silêncio é uma delas, tá certo? Então nós precisamos de um lugar e de um horário, porque se nós não marcarmos um horário, o que vai acontecer? Vai chegar no final do dia, lá no seu exame de consciência, lembra que o exame de consciência é a última coisa que nós fazemos no nosso plano de vida antes da gente dormir? Vai chegar no teu exame de consciência, o que você vai ver? Nossa, não rezei hoje. Por quê? Porque você não marcou um horário, você não fixou um horário. Nós marcamos horário para tantas coisas, não é? Coisas que são importantes, nós temos que dar prioridade. E a oração é o que tem de mais importante para nós. Precisamos dar prioridade. Você precisa marcar um horário para oração. De repente, o melhor horário para você rezar é de manhã. Você acorda, agradece a Deus pela noite que você teve, oferece a Nossa Senhora o seu dia, e você vai lá, faz sua higiene pessoal, escova os seus dentes, não é? Penteia o seu cabelo, toma banho, não sei como é que você faz, não é? Então, você faz isso. Aí se apronta, se arruma, etc. Não sei, de repente você pode tomar café e depois do seu café você faz oração. Ou antes de tomar o seu café, tá certo? Então você escolhe o horário. Geralmente de manhã é melhor, nós estamos mais tranquilos, a cabeça está mais arejada, né? As preocupações do dia ainda não estão ali muito presentes, né? nos incomodando, tá certo? Nós acabamos de dormir, estamos acordando, então 10, 15 minutos, não precisa ser muito mais do que isso, se você não está habituado com isso, tá bom? 5 minutos, importante que você faça e faça todo dia, tá bom? Todo dia. Se você é alguém que, sei lá, você não consegue, você tem filhos, tem que aprontar os filhos para a escola e organizar o café, você não tem tempo para ter que levar os filhos para a escola, mas depois você volta para sua casa, então o que você pode fazer? Enquanto os teus filhos estão na escola, você pode fazer ali, encontra um horário no período da manhã que você vai fazer, tá certo? Leva os filhos na escola, volta e vai rezar, tá certo? 10, 15 minutos. Gente, 10, 15 minutos não é muita coisa. Pode ser no intervalo do seu trabalho, você almoça, aí daí tira 10, 15 minutos, se você não consegue fazer de manhã, entendeu? Então você tem que procurar o melhor horário. Eu não aconselho que você faça essa oração antes de dormir, porque você está cansado à noite. Você está cansado, está com sono. O que você vai fazer? Você vai rezar, você vai sentar para rezar e o seu corpo vai relaxar, você vai dormir. Se você deitar para rezar, também é muito provável que você durma. Então essa oração nós precisamos estar despertos, porque ela é o alimento da nossa alma, tá bom? Então é um momento de encontro com Deus, é um momento de encontrarmos aquele que nós amamos. Então você precisa marcar um horário.
5, 10, 15 minutos, não tem problema. O que importa nesse momento não é o tempo, mas é a qualidade. É o fato de que você quer estar com Deus, que você quer se encontrar com Deus, que você quer falar de coração a coração com Ele. É isso que importa, tá bom? Nesse início agora nós vamos ter isso em mente, tá certo? Então você pode ir lá, você pode pegar uma oração pronta, tá certo? 1, 2, 3, você pode usar o tempo lá, os seus 5, 10 minutos, fazendo essas orações que você já, como né, oração vocal. Então você pega lá e reza. A Santa Teresinha às vezes rezava, quando ela estava num momento assim de aridez, né, em momentos de aridez muito grande, ela rezava o creio muito pausadamente, a oração do creio. Todos nós conhecemos, nós professamos o creio toda a missa no domingo, toda a solenidade. Então ela fazia a oração dela com o creio, longamente, ela ia rezando assim, falando as palavras de maneira bem devagar, e fazia todo o tempo de oração dela com a oração do creio. Pode ser isso também, entendeu? Já vimos o que é oração vocal, tá certo? Então se você não lembra, volta lá no nosso programa anterior, dá uma olhada lá. E você também pode usar esse tempo para fazer sua oração de meditação, tá certo? E aqui eu vou dar conselhos muito práticos para você, como que você pode fazer isso. Mas o importante é, relembrando, marque um horário e um local, tá certo? Isso é importante. E você tem que definir, eu vou aqui fazer uma oração vocal, vou fazer oração de meditação. Isso precisa estar claro, tá bom? Ótimo, muito bem. Então, já entendemos que precisamos marcar um horário, tá bom? Para oração, precisamos ter um lugar que seja aconchegante, que seja que te facilite o recolhimento, que seja silencioso. Muito bem. Então aí você já está acostumado a fazer oração vocal e agora você quer fazer oração de meditação. Padre, eu quero crescer um pouquinho mais na vida espiritual. Eu já faço oração de meditação há muito tempo, oração vocal há muito tempo. Eu rezo novenas, eu rezo terço, que são orações que você repete palavras que estão prontas. Agora, padre, eu tô pronta para dar o próximo passo. Que é fazer a sua oração que o senhor começou a ensinar no nosso podcast anterior, no nosso programa anterior, que é a oração de meditação. Então, muito bem, ótimo. Tô contente com você, que você tá querendo crescer na vida espiritual, que você tá querendo aprofundar o seu caminho. Eu quero te ajudar e eu vou te ajudar então. Lembra que eu li aqui esse trecho de São José Maria Escrivá, o ponto número 1 desse livrinho, O Caminho? Então, vamos supor que você um dia, então, você marcou o horário para sua oração e você acorda às 6 da manhã, tá certo? Ou às 5:30 da manhã, como eu, tá bom? Você se aprontou lá, fez a sua higiene pessoal, depois de ter oferecido o teu dia, agradecido a noite de sono, etc. E aí você vai rezar antes do café ou depois do café. Muito bem. Então você senta lá na sua cadeira, no seu quarto, na sua cama. Senta, tá? Não vai deitar não, senão você vai dormir. Ou diante do seu oratório, ou numa igreja. Você vai 10, 15 minutos antes para a universidade ou para o seu trabalho. Você passa na igreja, senta lá no banco e vou fazer a meditação. O que é que eu faço, padre? Muito bem. Então você vai lá, isso serve para oração vocal como para oração mental, tudo bem? Nós que somos cristãos, que somos católicos, nós iniciamos todas as nossas orações com o sinal da cruz. Sabia disso? O sinal da cruz é o sinal do cristão. E os catecismos, aqueles catecismos antigos, não é? Aqueles catecismos de perguntas e respostas. Qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é o sinal da cruz. É um sinal que resume, né, toda a nossa fé. Então nós sempre começamos a nossa oração com o sinal da cruz. Então nós nos lembramos que Jesus nos ama de maneira infinita, que Deus nos ama de maneira infinita, e Jesus entregou a sua vida por nós e assim conquistou para nós um lugar no céu. Veja que nós já estamos tomando consciência da presença de Deus com o sinal da cruz, tá bom? E aí você vai fazer uma meditação. Então convém que você peça luzes ao Espírito Santo, tá bom? Então você pode fazer uma oração que você conhece sobre o Espírito Santo. Pode ser essa que eu faço aqui a cada início do programa, que é a primeira estrofe do hino Veni Creator. Todos viram que esse hino foi cantado no início do conclave, para a escolha do Papa, não é? Então eu sempre digo, ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. O hino inteiro é mais longo, mas esse é um trecho que eu gosto muito, é muito bonito, é muito profundo. Pode ser esse, então você vai para a sua oração de meditação, pode fazer essa oração, ou pode fazer aquela oração que já conhecemos, né? Ó, vinde Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Você conhece essa oração? Pode ser essa oração. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, não é? Ou pode ser uma outra oração que eu gosto também bastante, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tá vendo? São orações vocais que a gente repete pedindo a graça do Espírito Santo. Veja, conselhos muito práticos. Você marcou um horário, marcou um lugar, tá começando a tua oração pedindo as luzes, a intervenção, a ação do Espírito Santo sobre você para o seu momento de oração. Ou você pode também, como esse era o conselho do Santo Afonso, rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por você naquele momento de oração e que o seu coração se disponha para encontrar-se com Deus e você receba as graças que Deus está querendo te conferir, te dar, tá bom? E que você esteja com os ouvidos interiores, com os ouvidos da alma abertos para ouvir a Deus, tá certo? E que também o seu coração esteja ali aberto para, de repente, as correções que Deus for fazer, os conselhos, etc. Muito bem. Então você fez essa oração, pediu o Espírito Santo, aí você, quando for fazer uma meditação, você vai escolher um livro. Geralmente nós escolhemos um livro. Eu falava isso na semana passada, né? Então, para uma oração de meditação, geralmente nós temos auxílio de um livro. Tem aquele padre que eu comentei com vocês, que é um padre espanhol, o padre Francisco Faus, não é? Que morreu faz pouco tempo. Nós pedimos a Deus que ele esteja junto dele no céu. Um espanhol extraordinário, morou muito tempo no Brasil. Ele escreveu um livro também. Eu vou falar desse livro aqui para você, mas eu vou repetir esse livro muitas vezes, tá? O título do livro é Para Estar com Deus. Você pode comprar esse livro, você pode baixar o PDF, tem na internet, tá bom? Para Estar com Deus, tá bom? E nesse livro ele dá conselhos assim, muito bons sobre a vida espiritual, sobre oração, tá certo? E uma das coisas que ele fala sobre oração de meditação é o seguinte: ele diz assim, que para oração de meditação nós sempre temos um livro, não é? Um livro. Sabe olha que legal, pode ser um livro como esse livro que eu estou aqui, que eu comentei com vocês, que é o livro O Caminho. Pode ser o livro que eu citei do Santo Afonso, aquele Oração. Pode ser esse outro livro aqui que de tanto eu usar não tem nem mais capa, não é? Esse livro aqui, Deixar-se Amar, que é do Frei Patrício, que é sobre Santa Teresa e é sobre oração. Nossa, tem tantos livros. Pode ser o livro do São Francisco de Sales, Filoteia, aí por aí, tem tanto livro. Pode ser um livro desses que os santos escreveram. Pode ser os evangelhos, um dos evangelhos. Pode ser um versículo bíblico, tá bom? Só que olha que legal. Pode ser também o livro da criação. Não é? A criação, nós podemos entender que a criação, como está no capítulo 13 do livro da sabedoria, a criação tem as marcas do amor de Deus deixadas para nós e nós podemos lê-las na criação. Já tinha pensado nisso? Isso é maravilhoso, não é? Exatamente, Deus deixa inscrito na criação algo dele, deixa suas marcas para nós descobrirmos quem ele é e o quanto ele nos ama. Então nós podemos ler Deus na criação. Então se você já fez uma excursão para algum lugar bonito, já subiu uma montanha, né? Você vê que a paisagem é linda, maravilhosa. E diante de uma paisagem dessa, é como que nós estivéssemos lendo a grandeza e a beleza de Deus e o poder de Deus. Então nós podemos fazer meditação olhando uma paisagem, não é? A beleza de uma árvore, ouvindo o canto de um pássaro, as flores, né? Imagina um jardim florido, maravilhoso. Você pode meditar sobre a beleza, sobre a bondade de Deus que está inscrita ali naquela paisagem, o livro da criação. Só que tem outro livro, que esse nós conhecemos bem, tá bom? Que é o livro da nossa vida. Nós podemos olhar para a nossa história e meditar sobre os acontecimentos da nossa história. E aquilo que Deus escreveu na nossa história e o que nós escrevemos na nossa história com as nossas escolhas. Olha só, gente. Então veja só, material para sua meditação. O livro de algum santo, o livro de algum teólogo, o catecismo, tá certo? Eu tô citando aqui vários santos, você pode já ir comprando esses livros aí, pedindo de presente para as pessoas, tá bom? Né? E não tem problema, vai pedindo, as pessoas vão te dando, isso é coisa boa. Dê livros de meditação para as pessoas, tá bom? São presentes muito bons. Não fica dando roupa, não, e perfume, tá bom? As pessoas
Já tem muito isso. Vamos dar coisa que vai ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Um bom presente de aniversário, de amigo secreto no fim do ano, é livro para meditação, livro de leitura espiritual, tá bom? Livros que falam da doutrina da igreja. Ou você pode pegar a Sagrada Escritura, a Bíblia, pode ser um livro para sua meditação. Ou a criação, olhar para uma paisagem, tá bom? Para as coisas que estão no mundo, para as criaturas de Deus, tá certo? Ou a sua própria vida. São esses vários tipos de livro que nós podemos usar para a nossa meditação. Mas se você escolher um livro que algum santo escreveu ou algum autor espiritual, então você vai ler algum trechinho, tá bom? E olha que legal, o padre Francisco Fausto, ele diz assim, esses livros, eles funcionam como se fosse uma pista de decolagem. Você já foi a um aeroporto? Não é? Já foi a um aeroporto? Já viu? Então, tem lá uma pista bem grande assim de asfalto, em que o avião, ele vai, né, ali, primeiro, percorrendo essa pista antes dele voar. Porque um avião voa, não é? Mas ele também tem lá umas rodinhas, né? Em que ele vai percorrendo essa pista, né? Essa pista de decolagem. E ele vai ganhando velocidade para que ele possa voar. O padre Francisco Fausto diz que esses livros de meditação, eles são essa pista de decolagem. Então a gente vai lendo, a gente vai percorrendo alguns trechos, a gente vai ganhando, sabe, como que a gente fosse ganhando velocidade até nós decolarmos e o nosso coração subir e se conectar com Deus, tá certo? Então é por isso que servem esses livros. Então esse trecho que eu li de Santo Afonso, por exemplo, então você tá lá para sua oração e você escolheu esse livro aqui, que eu disse, ou outro livro. Então você lê um trechinho, tá bom? Você já pediu o auxílio de Deus, Deus está ali com você, você sabe que está com Ele, aí você lê. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil. Algumas pessoas vão ler esse trecho e talvez esse trecho não vai dizer nada para elas, tá bom? Mas eu, quando leio esse trecho, eu já quero parar nele. E aí, lembra-se que eu falei que a meditação é uma reflexão? Você precisa pensar naquilo que você está lendo? Então, que a tua vida não seja uma vida estéril. O que é uma vida estéril? Uma vida estéril é uma vida que não tem frutos, não é? Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu faço? Eu vivo só para mim mesmo? Né? Eu ajudo as pessoas? Eu sou alguém disponível? Imagina, eu que sou um sacerdote lendo esse trecho aqui. Se a minha vida for uma vida estéril, um sacerdote que tem uma vida estéril é um sacerdote que não vive a sua vocação. Porque a vida de um sacerdote é para os outros. Só que não apenas o sacerdote. Todos nós, a vida de todos nós é para os outros. Então, se a nossa vida é estéril, se com a nossa vida nós não tocamos a vida de ninguém, não deixamos a vida das pessoas melhor, como dizia a Santa Teresa de Calcutá, né? Que as pessoas, que ninguém, ela dizia assim, que ninguém saia da sua presença sem se sentir mais alegre e mais feliz. Ou seja, que a sua vida não seja estéril, que tenha frutos. Olha só, já estamos fazendo uma meditação, gente. A meditação é isso, entendeu? Você tem que ir pensando naquilo. E você está diante de Deus pensando naquela realidade. E você está olhando para a sua vida também. E aí ele diz, ser útil. Faça alguma coisa que presta, não é, na vida. Temos que fazer alguma coisa que vale a pena, não é? Imagina alguém que viva só pro dinheiro. Você está sendo útil para quem? Para você mesmo, só se for, não é? Vivendo egoísmo. Não. A minha vida tem que ser útil. As pessoas precisam contar comigo. Então imagina um preguiçoso lendo esse trecho. Não é? Alguém que só quer ficar jogando videogame, né? Só ficar lá arrastando pra cima, arrastando pra baixo, arrastando pro lado, né? No Instagram, e aquilo vai te levar pro inferno, você não tá vendo? Ele lê esse trecho aqui, ser útil, ele vai pensar, nossa, eu sou um baita de um preguiçoso. E aí Deus vai tocá-lo com o Espírito Santo dizendo assim, você precisa decidir hoje a ser mais útil, a fazer alguma coisa que preste da sua vida. E aí São José Maria Escrivá continua, deixa rastro, deixa marcas, mas marcas de coisas boas. Ele continua, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor e apaga com a tua vida o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores do ódio. Gente, é ou não é verdade que tem tantas pessoas que fazem o mal? Nós sabemos disso, você sabe disso, eu sei disso. E o que nós fazemos com relação a isso? Eu gosto de pensar que se o mal está aumentando no mundo, é porque os bons estão diminuindo. Se as trevas aumentam,
é porque a luz está diminuindo. E quem é a luz de Deus no mundo? Somos nós, você e eu. Então, se tem muitas trevas, se tem muitas marcas, muitos rastros de maldade, é porque nós não estamos iluminando e nós não estamos apagando os rastros de maldade com a bondade de Deus que está agindo em nós. Gente, olha quanta coisa nós podemos pensar a partir de um trechinho tão pequeno. Isso é meditação. Veja, já decolamos, já estamos no alto já com Deus falando aqui. E aí nós podemos pedir a Deus: olha, Jesus, me perdoa, porque eu não sou útil, a minha vida é estéril, eu não tenho frutos, eu não estou fazendo nada que presta, estou pensando só em mim, não estou ajudando ninguém, eu passo o dia inteiro só pensando nas minhas coisas, me perdoa, mas Jesus, eu quero mudar, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser útil, me ajuda a ter uma vida grande, a ser disponível, me ajuda a vencer a preguiça, me ajuda a vencer o comodismo. Gente, ó, já está rezando, já está falando com Deus. Deus já tocou em você, já está agindo em você e a oração já está te fortalecendo. Que maravilha isso aqui. Difícil fazer isso? Difícil? Coloca para mim aí nos comentários se você acha que isso é difícil, se não é fácil. Eu já te adianto a resposta. Claro que não é difícil. Você precisa se habituar a fazer isso, entendeu? Por isso que você precisa marcar um horário e marcar um lugar e escolher o livro que você vai ler. É um livro de um santo? Então, escolha o livro. Deixa lá do ladinho da sua cômoda, do seu criado mudo, né, da sua mesa, tá certo? Deixa na sua bolsa, na sua mochila. Ou você vai pensar você vai ler o livro da criação, a paisagem. Então você vai para um bosque, para uma praça, vai para uma excursão, sobe a montanha. Ou é o livro da sua vida, então você vai ter que pensar na sua vida. Não importa o livro que você vai escolher. O que importa é que esse livro possa te ajudar a pensar sobre a tua vida e como que você está vivendo isso a partir de Deus, tá bom? A oração de meditação, gente, é isso. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, mas nós precisamos nos acostumar, nos habituar. Nós temos uma preguiça de pensar. Vamos vencer essa preguiça de pensar. Precisamos pensar. Gente, pensar nas coisas de Deus é algo maravilhoso. É maravilhoso pensar nas maravilhas de Deus. E os santos nos ajudam, porque eram pessoas que sempre estavam pensando em Deus, sempre com atenção, o coração postos em Deus. E eles nos ajudam, nos ensinam isso. Vamos aprender com os grandes, com esses nossos irmãos mais velhos grandes. Eles podem nos ensinar, tá bom? Muito bem. Oração vocal, oração de meditação. Já temos material suficiente para aprofundarmos o nosso caminho na vida espiritual, tá bom? Já temos aqui, então, elementos do nosso plano de vida para colocarmos em prática, tá bom? Já fez o seu plano de vida? Tem alguma dúvida? Coloca para mim aí nos comentários que eu vou te ajudando a elaborar o seu plano de vida também, tá certo? Muito bem. Se você tiver também alguma dúvida com relação a isso que eu falei sobre oração, tá? Coloca pra gente aqui nos comentários, tá certo? E você pode nos acompanhar e também compartilhar para as pessoas que você conhece aqui o nosso podcast Amigo de Deus, esse podcast que é sobre direção espiritual. Você pode nos acompanhar aqui pela rádio, pela 106.3, baixa o nosso aplicativo, Alvorada Londrina. Nós estamos também no Spotify, nós estamos no Facebook e no YouTube. Basta você procurar lá por Alvorada Londrina e nós estaremos sempre conectados juntos e também conectados com Deus, que é claro, é o mais importante. A rádio é um meio para te ajudar nisso, tá bom? Muito bem, vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, para o final do nosso podcast, com o coração muito agradecido. Eu te agradeço por estar aqui junto comigo, por estar aqui conosco na Rádio Alvorada, a Rádio da Família, por nos acompanhar nesse processo, nesse caminho. Continue perseverante conosco, sabe? Comente, curta, compartilhe aqui os nossos vídeos para que mais pessoas possam também ter essa possibilidade de crescerem espiritualmente. Se esse podcast, se esse programa está te fazendo bem, está te ajudando, divulgue ele, nos ajude aqui também a chegar a mais pessoas, tá bom? Muito bem. Vamos agradecer a Deus então por mais um programa, por mais um podcast, por estarmos aqui na presença de Deus e por todo o bem que Deus faz nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por estar muito próximo de nós.
muito junto de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando pela rádio, que vão acompanhar o programa gravado, seja no YouTube, no Spotify, tá bom, Senhor? Mas que essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, recebam, Senhor, muitas graças, todas as graças que são necessárias à sua salvação e à santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora deixo você a minha bênção, uma bênção muito especial, uma bênção muito afetuosa, e peço nessa bênção que Deus te alcance de fato, com muitas graças, com graças profundas, que uma torrente de graças desça sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre as pessoas que pedem as suas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Alvorada 106.3, a Rádio da Família. Nós nos vemos no nosso próximo podcast, Amigo de Deus, na próxima terça-feira. Até lá.